estamos dando continuidade hoje à nossa série de mensagens na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e tem sido um tempo valioso, né, de aprendizado e de tratamento de Deus por meio do apóstolo Paulo para alcançar aquela igreja que vivia momentos turbulentos, né? Nós então hoje chegamos à altura de observarmos o apóstolo Paulo tratando de um assunto relacionado aos líderes e pastores, né, que passaram naquela igreja, ou seja, é tratado como os ministros de Deus, na narrativa que vamos ler hoje, e estavam sendo motivo, né, de divisão, não por parte deles, mas por parte dos que faziam parte da igreja, né? Eles estavam vivendo essa divisão, e o apóstolo Paulo agora vai tratar na sua carta sobre como de fato se observa ou se vê o ministro de Deus, o pastor, aquele que está à frente, aquele que ensina, que lidera a igreja, né? Conforme em Corinto, alguns passaram lá e eram utilizados como alvo de facção, de divisão, pois eles diziam, como foi lido já em textos passados: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E a igreja começou nesta divisão, e esta era uma problemática tratada na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Podemos compreender, irmãos, que o verdadeiro ministro de Deus, assim nós vamos falar, eles são ordenados por Deus para o bem do rebanho que pertence a Deus. Observe que a função estabelecida pelos pastores, líderes, pelos ministros de Deus, se encontra em Efésios capítulo 4, verso 13, mas não é esse o texto que nós vamos refletir. Eles estão lá para cooperarem com a edificação, crescimento espiritual da igreja, até que todos cheguem à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito nesta estatura, a fim de que alcancem então esta plenitude, ou a altura, né, da pessoa de Cristo. Observe então, irmãos, que uma das razões pelas quais Paulo escreveu na carta a Timóteo, por exemplo, nós podemos ver que foi de fato mostrar a Timóteo, aquele jovem pastor que estava recebendo as orientações do apóstolo Paulo para conduzir o rebanho, para ser pastor, né, na sua caminhada. A frase é um bom ministro de Cristo. É impressionante por causa desta qualificativa chamada bom, o bom ministro de Cristo. Não é apenas um ministro de Cristo, mas um bom ministro de Cristo. E o que de fato esta palavra bom, ela diferencia dos demais servos do Senhor, homens de Deus que se colocam por um chamamento diante do rebanho de Deus. Eu vou citar aqui na minha introdução alguns exemplos ou algumas coisas que são essenciais para que aquele ministro de Deus seja um bom ministro de Deus. E a primeira coisa que nós podemos observar, isto pelas palavras do próprio apóstolo Paulo, trazidos de outras passagens bíblicas: um bom ministro de Cristo, irmãos, ele ensina a sã doutrina, ele tem um compromisso com o ensino da palavra, não com o ensino do que ele acha. O bom ministro, de fato, de todos os lados, quando se observa o seu trabalho, a sua colocação de ensinar, precisa-se de fato ele ter este comprometimento, porque os desvaneios que nós encontramos diante de tantos desses homens que se dizem homens bons ministros, foram infectados, levados pelo liberalismo teológico, pelo relativismo, misturou e prostituiu a sã doutrina pelos seus lábios, pelo púlpito de onde eles utilizam, e assim deixam de ser bons ministros de Deus. Assim, irmãos, um bom ministro, ele estuda as Escrituras, ele mergulha nas grandes doutrinas da fé, ele se apega a estas doutrinas como algo intrínseco da sua função, da sua missão. E de fato nós observamos que essas orientações de que ele ensinará a sã doutrina, o próprio texto sagrado em Atos capítulo 20, versos do 26 ao 31, nós vamos encontrar estas expressões trazidas por Lucas na sua função de escritor. Mas em segundo lugar, irmãos, um bom ministro de Cristo, ele está engajado na guerra espiritual, ou seja, ele percebe claramente que de fato é algo particular que está envolvido a sua vida em uma batalha espiritual, conforme Efésios capítulo 6 e os versos 10 até o verso 20, e precisa das qualidades de um soldado para que de fato, se ele quiser ser vitorioso, e isto tem a ver com a sua vida pessoal com Deus, a sua vida
de si para com Deus, o seu relacionamento com Deus. E isto, irmãos, o bom ministro de Cristo, ele deve então praticar o que ele prega. E isto aqui é um grande desafio para que o ministro ele seja considerado um bom ministro de Cristo. Ainda assim, irmãos, um bom ministro de Cristo, em terceiro lugar, ele dá exemplo aos outros. Ele é de fato aquela pessoa que primeiro ele deve dar o exemplo. Não é apenas pregar, ensinar, visitar ou até confortar pessoas, mas é demonstrar na sua própria vida a verdade em que acredita e ensina. Ele precisa ser este exemplo de que aquilo que se prega, aquilo que ele fala das Escrituras, ele precisa ser uma viva prova de que os ensinamentos deste ministro de Deus, ele de fato faz uso para a sua própria vida em primeiro lugar. Assim, queridos, em quarto lugar, um bom ministro de Cristo, ele se dedicará ao estudo. E isto é um outro grande desafio, porque o ativismo que norteia a vida de um ministro de Cristo, se ele não for alguém cuidadoso e disciplinado na matéria do estudar, ele vai sofrer grandes problemas na sua caminhada, porque se ele não estuda, ele não busca o conhecimento. Se não busca o conhecimento, ele não vai ter o que ensinar para o seu rebanho, ele não vai ter o que ensinar para a igreja que Deus colocou em suas mãos. E isso, irmãos, é algo extremamente essencial na vida do bom ministro de Cristo. Então, quão importante é que os ministros, de fato, tenham esta consciência de estudar para que haja uma pregação, para que o seu trabalho seja, de fato, embasado e bem sustentado, bem firmado nas Escrituras Sagradas e não encher linguiça quando vai pregar ou quando vai ensinar. De fato, existe hoje um acervo enorme e gigante que se pode ter acesso e não se concebe um pastor ou um líder ou um professor ir para diante dos seus ouvidos, da sua audição, e não ter o que ensinar porque não houve um preparo, olhando então por outro prisma, é preciso valorizar aqueles que de fato estudam, é preciso haver uma valorização àquele líder que de fato se dedica, que vive lendo, que vive estudando, que vive fazendo cursos, se aprimorando cada vez mais, para poder preparar ainda melhor e capacitar com que ele pode a vida dos irmãos que estão na responsabilidade dele. Por fim, irmãos, um bom ministro de Cristo, ele será cuidadoso nas suas relações com o sexo oposto na igreja. Este é um assunto delicado, mas é apresentado a nós em 1 Timóteo capítulo 5, versos do 11 ao 13, quando o apóstolo Paulo fala, dá instruções para Timóteo, que será então aquele que irá conduzir um rebanho. Infelizmente, irmãos, por falta de cuidados nesta área e de vigilância 24 horas, muitos homens que estão à frente das igrejas tiveram seus ministérios arruinados por uma inobservação ou por não observar, de fato, esta parte tão importante e peculiar. Assim sendo, irmãos, lembremos de que em todos os nossos relacionamentos nós devemos então agir e falar como o próprio Cristo agiria ou como ele falaria. Finalmente, o que se observa como legado de um pastor, o que se observa como algo importante na vida de um pastor, que ao final de sua carreira ministerial, ao ser jubilado, ele vai ser lembrado. Ele vai ser lembrado pelo quê? Ele vai ser lembrado pelas atividades que ele fez, pelo tino administrativo de cuidar bem e conduzir um rebanho? Será que de fato ele vai ser lembrado pelas congregações que ele conseguiu abrir? Ou pelos projetos missionários e quantidade de viagens que foram feitas? Será que de fato, irmãos, ele será lembrado pela intelectualidade dele? Ou pelo número de membros da igreja que ele foi pastor? Será que isso de fato, irmãos, passará no julgamento de Deus? O apóstolo Paulo nos ajuda a responder este questionamento no texto que nós vamos ler hoje. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, versos do 1 até o verso 5. 1 Coríntios 4, verso do 1 ao 5. Primeira Coríntios 4, do 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um
deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês, ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ore comigo. Pai santo e eterno Deus, rendido estamos, ó Deus, aos teus pés, Pai. Neste momento, pedimos, ó Deus, a intervenção do teu Santo Espírito, para que possamos compreender a tua palavra. Pai santo, nos ajuda nesta ministração, Senhor, ser com aqueles que estão enfermos, que o Senhor os ajude, ó Deus, onde quer que eles estejam, nossos irmãos, muitos enfermos, mas neste momento, Pai, nós queremos mesmo, ouvir a tua voz falar ao nosso coração, poder, ó Deus, sermos alimentados por ela, pela palavra, pela tua revelação. É por isso que nós te oramos, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, diante da caminhada do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele cuidou de tratar exaustivamente, nos 3 primeiros capítulos, sobre o problema mais gritante daquela igreja, que era o problema da divisão. Então a divisão e seus desdobramentos, então alcançou, né, os ministros de Cristo que passaram ali, porque cada um que passou desenvolveu por um período de tempo o seu ministério, ali trabalharam com a igreja, e ali aqueles que se converteram no tempo em que aqueles homens foram líderes pastores, então ele criou uma afinidade, e ao ir embora e vir outro, aí tinha-se uma dificuldade de que eles chegaram a dizer: eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro, outro eu sou de Cristo. E aí a igreja foi loteada em grupos, né, por seus seguidores. E meus irmãos, diante destas expressões ditas, todos esses homens que passaram lá, irmãos, foram grandes homens de Deus, pessoas eloquentes, pessoas inteligentes, pessoas fiéis ao Senhor, pessoas que não tinham culpa de nada de poder ter esse pessoal sendo dividido, seguindo-os como se fossem então estrelas, né? O apóstolo Paulo, ele combate isso, ele combate essa devoção a estas pessoas, né? E que traz a ideia de que todos são de Cristo, que não há de fato motivos para que houvesse essas divisões que traziam tantos problemas para a unidade da igreja. Observe, irmãos, que o fato dos ministros de Deus serem servos, eles também são cooperadores de Deus, eles são lavradores, eles são edificadores da igreja de Deus. O que dizer, irmãos, do apóstolo Paulo? Um cara que tinha sido educado em várias culturas, falava outras línguas, extremamente eloquente, inteligente. O que falar de Pedro? O que falar de Apolo, que foi um dos professores mais eloquentes do tempo lá da igreja em Corinto, professor nato. O apóstolo Pedro, aquele pescador, aquele que cortou a orelha lá daquele soldado com raiva, porque estava levando Jesus naquele momento, aquele homem, depois de ter negado a Cristo, de ter sido alcançado pelo próprio Cristo, quando perguntou a ele, depois da ressurreição: Pedro, tu me amas 3 vezes? Aquele Pedro, em uma pregação dele, mais de 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Então, do que dizer desses homens? Nada. Nós não temos o que retocar, irmãos, da vida desses homens. De fato, eles eram servos. Eram servos a ponto de dar as suas próprias vidas ao Senhor, de dar a sua própria vida, não é, por causa do Evangelho. Eles foram servos que viveram para cooperar com Deus, cooperar de fato nesta condução de edificação da igreja. Eles eram lavradores. Um veio, regou, o outro plantou, o outro veio, colheu, e Deus é quem dá o crescimento. Então, a gente observa, irmãos, o esforço do apóstolo Paulo em trazer de volta aquele povo para a unidade, para que os olhos deles estivessem em Cristo e não em pessoas. Assim sendo, irmãos, por último, os que diziam eu sou de Apolo, e dizia eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, estavam dizendo em outras palavras: eu não sou de Paulo,
Quando os outros diziam, eu sou de Apolo, de Pedro e de Cristo, esses estavam dizendo, em outras palavras, eu não sou de Apolo, ou seja, eu não lhe reconheço, eu não sei quem você é, eu não quero nada com você, eu sou de outra linhagem, né? Em outras palavras, o apóstolo Paulo se sentia desta forma. Observe que quando nós olhamos então para o início da narrativa lida hoje, né, nós podemos observar que havia de fato essa crítica velada, essa rejeição ao nome de Paulo, que havia de fato sido o fundador da igreja. Paulo foi o primeiro da lista, ele foi o cara que foi lá, que desbravou, que começou com 1, com 2, com 3, com 4, 3 anos se passaram ali, e ele saiu para outras missões e veio Apolo em seguida. Este Paulo foi desconsiderado por aquela igreja, não tinha ele como apóstolo, não tinha ele como um grande pastor. Assim, meus irmãos, não que Paulo quisesse ter para si honra ou glória, de forma nenhuma, mas que eles pudessem os considerar como obreiros das mãos do Senhor, como de fato aquilo que eles eram de fato. Isto, irmãos, ele combate então neste capítulo 4, né? E também no capítulo 9, quando chegarmos lá, nós vamos ver mais uma vez ele falar sobre estas questões relacionadas à avaliação de quem ele era, de quem os seus companheiros foram, né? E aí, meus irmãos, os versos 1 e 2 que nós lemos, fala exatamente sobre esses servos encarregados, e havia de fato este encarregamento, esta obrigação, este envolvimento de poder dar conta de uma missão. E eu queria ler com você no capítulo 4, verso 1 e 2, quando ele diz, assim pois, e aí observe, irmãos, antes da gente continuar na leitura do versículo 1 do capítulo 4 de 1 Coríntios, vamos ler então o finalzinho do capítulo 3, que está logo na sua frente aí, quando a partir do verso 21, vai ficar muito claro para a gente. O verso 21 do capítulo 3 diz, portanto, ninguém se glorie dos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Assim, pois, importa que todos nos considerem, e quando ele fala que todos nos considerem, ele está falando dele, de Apolo e de Pedro. Todos vocês nos considerem, né, como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E, meus irmãos, quando nós observamos estas palavras, o apóstolo Paulo, queridos, ele de fato faz uma apresentação da função que esses homens desempenharam ao longo do seu tempo. Eles foram ministros de Cristo e encarregados servos. Paulo tinha, irmãos, um verdadeiro problema com os coríntios, por conta dessa desconsideração. Eles tinham a tendência de desprezá-lo, de rejeitar a sua autoridade apostólica, de tal forma que no início da carta ele fala, eu sou apóstolo de Cristo, não por vontade humana. Ele se reafirma diante do encontro que ele teve com Cristo no caminho para Damasco. Assim, queridos, nós podemos observar que essas palavras cuidadosas e escolhidas pelo apóstolo Paulo, muito lapidado, Paulo mostrará aos coríntios como ter respeito apropriado, equilibrado, na medida certa, com ele e com os demais apóstolos e irmãos que passaram ali. Ou seja, uma avaliação correta que eles deveriam, no caso, ter considerados. Então, Paulo queria, queridos, que eles de fato fossem assim, percebidos por aqueles irmãos. Existem várias palavras no Novo Testamento que fala sobre essa palavra servo. A mais famosa é a palavra doulos, que é escravo. Mas aqui na tradução grega deste verso, ele fala sobre hiperetas, que quer dizer aquele que rema. O navio é grande e tem os remadores, que vai para o porão, lá para baixo. Então eles são servos neste nível, eles são servos do Senhor. Paulo se considera servo com os demais, como aqueles que descem ao porão do navio da igreja, e eles estão lá com os remos remando, sem perguntar ao capitão, sem estar preocupado qual direção vai ser tomada. E esta palavra aqui de servos que ele fala, desta condição deles de serem, de fato, ministros de Cristo, encarregados é a palavra servo, é a palavra que está ali à disposição do seu comandante.
fala-se, retrata-se esta palavra àquele que está remando. Irmãos, remar não é uma tarefa fácil. Remar não é uma tarefa simples. É aquele que está sozinho ali, às vezes, conduzindo a navegação. E ele não tem noção do que é que lá na frente o capitão está vendo, para qual direção está tomando. Porque o capitão da embarcação é o próprio Cristo. E este está num navio cheio de gente e ali está dando as braçadas naquele remo, num trabalho exaustivo, e tem que ser feito com intensidade, tem que ser feito com dedicação. Não pode ter momentos de grandes descansos, porque se parar de remar, o barco para. Esta é a ideia que o apóstolo Paulo traz, e na sua escrita grega, na tradução de que nós podemos então alcançar. Este encarregado, além de servo, irmãos, Paulo pede para ser então considerado como este encarregado dos mistérios de Deus, conforme está escrito. Ele quer ser considerado como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. E aí entra então esta expressão dos mistérios de Deus. Um mordomo de Deus encarregado dos seus mistérios. E que mistérios são esses? Esse mistério, irmãos, já foi tratado aqui na nossa série, no capítulo 2 e o verso 9. E o irmão pode voltar lá para poder ver que mistério é esse que ele está falando. Os mistérios de Cristo são esses que estavam ocultos. E diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E dentro deste contexto aqui nós vamos observar que estes mistérios é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é nada diferente, místico, outra coisa que nós estamos aguardando. Não, é o Evangelho. Era isso aqui que estava guardado, que não tinha alcançado o coração humano ainda, que nem olho viu, nem ouvido ouviu. Isso aqui não é o céu não, isso aqui é a revelação de Deus, é o Evangelho salvador, transformador, que alcança corações até hoje, para a glória do seu nome. Amém, irmãos? E que esses encarregados, irmãos, eles sejam de fato agora encontrados fiéis. Aqui é onde está o ponto central. Observe, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, o verso 1, capítulo 4, encarregado dos mistérios de Deus, ora, além disso, ou seja, não somente pelo trabalho que você vai desenvolver, esse trabalho, ele precisa ser debaixo desta condição de fidelidade a Deus, ou seja, ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. E aqui é onde está. E queridos irmãos, um ministro fiel de Cristo é aquele que está preparado para a defesa do Evangelho. Ele está preparado para estar à frente. Segundo o apóstolo Paulo mesmo, em Filipenses 1,17, diz: estou preparado para a defesa do Evangelho. Não há nada mais calorosamente inculcado nas Escrituras do que a defesa das verdades do Evangelho, e nós erramos por não conhecer bem o Evangelho. Mas o pastor, ele tem que ser o exemplo, ele tem que conhecer bem. Observe que Provérbios 23 diz que compre a verdade e não a venda, ou seja, não se negocia a verdade. Quantos homens que se dizem homens de Deus estão negociando a hermenêutica verdadeira das Escrituras e colocando e entregando uma pregação e um evangelho que nada tem a ver com a cruz de Cristo, e sim com profetada, e sim com história, com Deus mandou lhe dizer, receba, abra a mão, fique de pé, você da camisa assim. E nós não encontramos isso nas Escrituras Sagradas. O que Deus tem preparado para cada um de nós aqui nesta terra, Ele se encarregará de fazer. Amém? E ponto final. Esta é a verdade. E assim, queridos, observe que Filipenses 1,27, o próprio apóstolo Paulo continua dizendo: permaneçam então firmes em um só espírito, com uma só mente, lutando juntos pela fé do Evangelho. Ponto. É isso aqui. Assim sendo, irmãos, um ministro fiel de Cristo
é aquele que não evita declarar aos seus ouvintes todo o conselho de Deus. Aqui é outro lado espinhoso de quem é um verdadeiro ministro de Cristo. Porque às vezes nós vamos nos deparar com pessoas amadas do coração, vivendo um dilema em sua vida, e ao sermos procurados, a gente tem que mostrar as Escrituras. E às vezes a resposta da Bíblia não é uma resposta muito doce, é uma resposta de confronto. E aí é indesejado. Mas aí agora eu vou negociar a verdade? Ou eu vou ser fiel diante dos olhos do Senhor para cumprir aquilo que Ele me colocou a fazer? Isto é simples de entender, é difícil de digerir às vezes, mas isto aqui é algo extremamente importante, irmãos. Um ministro fiel ao Senhor, ele precisa dizer todo o conselho de Deus. Ele precisa pregar a palavra e dizer a verdade do que a palavra nos ensina, como Paulo testifica de si mesmo aos anciãos, conforme está lá em Atos 20 e 27. Não deixei de anunciar-vos todo o conselho de Deus. Ou seja, ele tinha tranquilidade de que aquilo que era para ser dito foi dito, com base nas Escrituras Sagradas. Um ministro fiel de Cristo, irmãos, é aquele que fala as coisas que se tornam sã doutrina, ou seja, o seu discurso, ele é embasado nas Escrituras. Sua postura, sua forma de ser, está descrita lá em Tito, capítulo 2, verso 1, quando diz: mas fale as coisas que se tornem sã doutrina. Ou seja, não pode ter um discurso desassociado com a verdade. Um ministro fiel de Cristo, irmãos, é aquele que presta atenção à leitura e à meditação sobre aquilo que ele vai entregar ao rebanho. E isto tem muito a ver, irmãos, com, de fato, o que nós falamos no início da palavra de hoje. É aquela pessoa, é aquele homem envolvido com um comprometimento de uma vivência com o próprio Cristo, de que ele vai se preparar, e ele vai até se curvar diante do que ele está estudando, como isso acontece muito. Ao prepararmos uma mensagem, a mensagem fala primeiro com quem? Fala com o pastor que está ali estudando e preparando. É com quem primeiro a palavra fala. E aí, queridos, segundo o conselho de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e o verso 13, ele diz: preste atenção à leitura. A leitura de quê? A leitura da palavra. Preste atenção na leitura, ou seja, leia, medite nestas coisas. De antemão ele está dizendo: estude, se prepare. E aí, meus irmãos, o que é que acontece quando de fato todas as coisas vierem a serem convergidas no último dia? Nós haveremos de ter dobrada exigência de Deus. Um verdadeiro líder, um verdadeiro ministro de Deus, ele vela pelas almas da igreja, pela vida dos irmãos da igreja. Ele tem a responsabilidade de, a gosto ou contra gosto, ensinar o que as Escrituras ensinam, e não ter o direito de tirar ou acrescentar nada do que a palavra traz para o seu próprio interesse. Não. Estes irão prestar contas a Deus de tudo que foi feito e realizado. E isto, irmãos, é seríssimo. Isto não é uma brincadeira. Muita gente está brincando de ser pastor, que sem ter chamado, sem ter nada, acha bonito usar um microfone e um terno, e diz: gente, eu vou ser pastor um dia, por vontade própria, sem Deus ter dito nada. E aí vai para uma igrejola qualquer, e chega lá, é ordenado, debaixo de não sei de que conselho é, e agora aluga um lugar, coloca uma plaquinha: pô, agora eu sou pastor, sem preparo nenhum, sem chamada de Deus para nada do que ele está fazendo. A responsabilidade, irmãos, é muito grande. A responsabilidade é grande. Assim, queridos, observamos então do verso 3 até o verso 5. Nós vamos ver o finalmente aqui da fala do apóstolo Paulo nesta porção de hoje. Ele diz: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês, ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto,
não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Irmãos amados, nesta segunda parte, o apóstolo Paulo ele muda agora o seu discurso. A sua carta agora, nesse pedacinho, ele muda do verso 1, do verso 2 para o finalmente aqui 3, 4 e 5, os versos 3, 4 e 5, ele muda o tom. E ele faz agora uma defesa, mais uma vez, contra os julgamentos que eram feitos acerca dele mesmo, né? E a gente pode observar que ele se posiciona desta forma: pouco me importa ser julgado por vocês. Ele não está nem preocupado com isso, porque o comprometimento do apóstolo Paulo era com Deus. Ele foi chamado pelo próprio Jesus. A gente precisava retornar ao episódio de Damasco, as palavras que Jesus falou para ele, toda a atitude do próprio Cristo em falar com Ananias para poder orar pela vida de Paulo e fazer com que ele agora vivesse uma vida sofrendo pelo nome de Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo foi uma pessoa, irmãos, um personagem bíblico extraordinário, como um instrumento nas mãos do Senhor, que assumiu grandes responsabilidades e também se lançou em muitos desafios gigantescos. Há uma narrativa nesta carta aos Coríntios que nós vamos chegar nela, que ele faz um relatório de tudo que ele viveu por conta das igrejas, e no final ele foi degolado. No final ele deu a sua própria vida, ele deu a sua vida pelo Evangelho. Observe então que ele diz: pouco me importa ser julgado por vocês. Paulo então insiste, irmãos, com essa baixa estima, com essa desconsideração, né, da igreja para com ele, que realmente importava pouco, porque o que importava para o apóstolo Paulo era o julgamento de Deus, era o que é que Deus estava achando dele. E a gente fica olhando de longe alguns contextos, né, de agrupamento de religiosos, onde homens que se dizem homens de Deus estão tão preocupados com a casa cheia e pouco preocupados com o conteúdo. Hoje nós encontramos igrejas se moldando a todos os gostos, para poder agregar, para poder trazer o povo, para lotar a casa. E aí quando vai para o microfone falar da verdade sagrada, é um fiasco. Por quê? Porque se ele for dizer toda a verdade de Deus, ele vai desagradar a muitos. E aí o que é que Deus acha disso? O que é que o Senhor acha dessa forma de trabalhar? É melhor 10 pessoas numa igreja com fidelidade da palavra, ou uma casa lotada que não cabe mais o povo, onde as almas estão voltando para casa desnutridas da palavra de Deus? Assim, queridos, esta porção de hoje nos aponta que, de fato, o apóstolo Paulo nem se julgava a si mesmo. Ele fala isso, o fato dele não se julgar a ele mesmo, até que achemos em nós mesmos, ao olharmos esse texto, que ele não está errado, né? Nós somos, de fato, irmãos, aquilo que sempre nos colocamos diante de um espelho, pois há um perigo nisso, de às vezes julgarmos a cada um de nós mesmos, ou para cima, para o extremo lá em cima, ou para o extremo lá embaixo. O apóstolo Paulo tinha esse equilíbrio, mas ele dizia, sempre no final, no verso 5, ele diz: o Senhor é quem me julga. Esta expressão, ela é verdadeira, porém muito mal utilizada, porque às vezes tem alguém vivendo erradamente, e a pessoa pega esse pedacinho desse versículo aqui e diz assim: quem me julga é Deus. Sim, mas quem me julga é Deus. Qual é o contexto que está em volta deste quem me julga é Deus? Precisamos ter cuidado, irmãos, para que a gente não entre nesta vala, nesta viela de entendimento baixo, rasteiro e pobre de presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, de fato, julgar os aspectos visíveis das coisas,
Ora, se é pelos frutos que nós conhecemos a árvore, há um olhar observador naquela árvore, que olha para os frutos e vê de fato que aquela árvore ali é a árvore que bate com o fruto que ela está fazendo, que está vivendo e produzindo. Assim sendo, irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele trata então desta condição, ele faz uma fundamentação. E embora em nada cause peso em sua consciência, porque ele tem plena convicção de que o que ele tem feito debaixo da liderança do Senhor e debaixo da ordenança e condução do Senhor, ele nem se justifica a si mesmo, que ele pode de repente estar errado. E meus irmãos, assim, quando nós olhamos para esta afirmativa do apóstolo Paulo, Paulo também reconhece que não está em um estado perfeito de condição de vida. Ou seja, não é porque é o pastor da igreja que não comete erros. Não é porque é o líder que ele é intocável, não. Não é porque ele é o líder que ele agora está dentro de uma cápsula que o torna perfeito. Não. Todos nós, enquanto estivermos aqui, estamos vivendo de forma corruptível, mas que esta corruptibilidade se revestirá de incorruptibilidade quando o Senhor vier nos buscar. Até lá, é importante aquele irmão chegar e dizer: pastor, o senhor está fazendo isso aqui, não é? O senhor não acha que isso aqui poderia ser assim, não? Eu tenho observado isso, isso e isso, e em amor construirmos uma caminhada. É assim que deve ser. E meus irmãos, observe que o nível de humildade do apóstolo Paulo nessas palavras, nesta condição, nos desmonta de tirar de nós, de fato, este escudo, né, de autoproteção, para darmos a abertura a um diálogo sincero e verdadeiro. Assim, meus irmãos, ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. O apóstolo Paulo, mais uma vez, no verso 4, ele traz esta verdade e ele aponta para nós nesta direção, que o Senhor trará, não é? Ele vai trazer à luz o que está oculto. E meus irmãos, no verso 5, como isto é fundamental, como isto é pesado para os ouvintes. E ele diz: não julguem precipitadamente e antes do tempo, não façam tal julgamento, porque o Senhor é quem vai julgar todas as coisas. Ele vai julgar tanto os pastores e os líderes, como ele vai julgar também as intenções dos corações. Ele vai trazer à luz o que está em trevas. E isto é muito sério. Isto muito nos envolve como igreja. Porque todas as intenções do nosso coração o Senhor conhece. E um dia Ele vai julgar. Um dia Ele julgará as intenções do nosso coração. Ele sabe quando a nossa atitude feita aqui é verdadeira ou não. Ele sabe quando nós agimos em verdade ou em falsidade. Queridos, como isto é profundo. Assim, irmãos, o apóstolo Paulo traz então esta razão de qual julgamento humano, né, está frequentemente posto e por que Paulo então se sente livre para considerar esse julgamento de Deus, mas duro por parte dos coríntios, por desconsiderá-lo como um ministro de Cristo. Por fim, irmãos, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Na minha versão bíblica aqui é o louvor de Deus, né? Observe que no finalzinho do verso 5, ele diz: e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Não é que Deus vai nos louvar, não, a ideia é a recompensa que Deus nos dará no final de todas as coisas, né? E aqui, meus irmãos, Paulo, ele sabia, né, que tinha pouco reconhecimento entre aqueles cristãos ali, embora sendo ele quem foi, mas isso não o preocupava. Ele sabia que estava chegando o dia em que, de fato, aquele que haveria de reconhecer se apresentaria, que é o nosso próprio Deus. Assim, meus irmãos, olhamos então para o texto de Tiago, capítulo 3, verso 1, e diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, ou seja,
não se lancem nessa ideia de ser mestres sem ter chamado, não é? Pois vocês sabem que nós, isso é Tiago falando, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Por que com maior rigor? Porque quem ensina tem a voz, quem ensina tem a oportunidade de passar a verdade inteira, a verdade pela metade, a inverdade e causar danos a tantos. Queridos, como isto é claro nos nossos dias. Como existem igrejas que estão arrebanhando pessoas que não ensinam a verdade às pessoas. Pega um versículo bíblico, distorce o versículo, e aí começa agora, em nome de Deus, mentir para a igreja. Em nome de Deus, o que ensina está ali diante do povo. Em nome de Deus, se usa a Escritura para poder falar ao povo. E quantos, irmãos, a gente observa neste mundo de internet, que a gente observa esses contextos aí, que chega ao nosso conhecimento. Quantas igrejas lotadas, sendo enganadas, porque o que está ali é um astro, falando tudo que ele quer, e não o que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo, irmãos, ele é cirúrgico neste aspecto, cuidadoso em tudo isso, e por isso, irmãos, eu queria trazer algumas aplicações para nós. Irmãos, a igreja não deve exigir do seu pastor sucesso. Pois nós sabemos, irmãos, que nós muitas vezes somos levados, a fazer avaliações equivocadas. Se o pastor não for financeiramente um destaque na igreja, crescer, ampliar aquela coisa, tudo, dinheiro, tudo. Se ele não for alguém, que tenha méritos, o ministério dele é fraco, Se exige muito essas coisas. E o ministro de Deus, ele precisa buscar apenas uma coisa, em primeiro lugar, é ser achado por Deus fiel. O reverendo Augusto Nicodemos, dizendo em uma das suas postagens, ele diz assim, que no último dia, haverá recompensa maior para aquele obreiro que está lá no sertão, que passou 30 anos cuidando de uma igrejinha com 30 pessoas. Haverá muito mais recompensa a este do que a uma igreja enorme, uma catedral pujante, linda e maravilhosa. Porque na balança de Deus o que pesa é o quanto fiel estes homens foram. Fidelidade a Deus, ensinar o que a Bíblia ensina, falar a verdade de Deus, o desígnio de Deus, se preocupar exclusivamente e essencialmente com isto, em primeiro lugar. Observe, irmãos, pastores devem então buscar esta fidelidade, ser isso, sem se preocupar com a opinião pública. Se há fidelidade a Deus, se o conteúdo dele está embasado nas Escrituras e amorosamente é ensinado, cuidando das ovelhas que não são dele, é de Jesus, Ele precisa então, irmãos, viver esta fidelidade e não ser motivado por seguidores, por quantos likes a sua pregação vai ter, por quantos joinhas ele vai receber quando posta uma foto na internet. Essa motivação do sucesso público, das motivações que são aos olhos da palavra incorretos. Os grandes homens de Deus, irmãos, na Bíblia, não eram homens como nós vemos hoje esses astros do nosso tempo. Não eram, mas eram homens fiéis àquilo que a palavra de Deus ensinava. Eles eram fiéis ao chamado que Deus fez a eles. Nossa consciência, irmãos, ela não é infalível. Precisamos sempre de sermos avaliados, como nós falamos. Há um conselho na igreja. Aqui temos o pastor Wellington.
né? Meu irmão em Cristo, que amo, que caminhamos juntos aqui. O pastor Wellington é um presente que nós ganhamos, e nós precisamos ter esta relação de avaliação, de dizer um para o outro: ei, aqui, ali, isso aqui, vamos para cá, vamos sentar aqui. Isso é maravilhoso. E o apóstolo Paulo se coloca nesta humildade aqui. Observe, irmãos, que no final, no geral de tudo, este capítulo 4, que nós continuaremos no próximo domingo, é um chamado à humildade e à fidelidade diante da oposição de uma divisão. Paulo, então, irmãos, encoraja os coríntios a se concentrarem em Cristo e a serem fiéis mordomos da mensagem do Evangelho. A ideia de Paulo é essa, é dizer: tire os olhos dos homens, olhem para quem nos chamou, quem é o dono da igreja. Tira os olhos. Há um escritor que disse assim: quando o pregador vai pregar, bom seria que ele se escondesse atrás do púlpito e saísse só a voz dele. Porque o que deve aparecer é Cristo. Este tem que ser pregado e este crucificado. É o Evangelho que tem que aparecer. E, meus irmãos, assim sendo, mesmo diante do sofrimento e da perseguição, ele os lembra, o apóstolo Paulo os lembra, que o verdadeiro julgamento, ele vem somente de Deus, e que eles devem abordar a disciplina com um espírito de amor e de restauração, para que juntos sejam um em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor.